os efeitos da queda foram drásticos e que o ser humano está espiritualmente morto em delitos e pecados e não tem condições de cumprir a vontade de Deus, os mandamentos. Por isso os mandamentos, ainda que sejam expressões da vontade do Senhor, não são um caminho de salvação, porque encontram no ser humano incompetência. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e se não for misericórdia do Senhor, eles estão perdidos. Então aqui a gente falava de John Wesley, que por um tempo entendeu que era possível pela carne, pelo seu esforço pessoal, agradar e conquistar um lugar no céu através das boas obras. Nada contra as boas obras, o problema é que isto não trouxe nem para Wesley, nem traz para quem quer que seja a salvação. Ele nunca encontrou através desse caminho a paz com Deus. Ele sempre percebia a sua inadequação, por mais que fizesse. E olha que ele fazia muito, se esforçava, mas isso não trouxe para ele a paz. Até diz, nesta maneira refinada de confiar em minhas próprias obras e em minha própria retidão, tão zelosamente inculcada pelos escritores místicos, arrastei-me pesadamente, não encontrando nenhum conforto. Então, em 24 de maio, ele tem aquela experiência, a justificação pela fé, e sentiu o seu coração estranhamente aquecido, o senso de perdão, e isso tudo pelos méritos de Cristo. E isso, né, a gente vê. A condição da nossa justificação, diz então John Wesley, é a fé somente, e não as boas obras, visto que todas as obras feitas antes da justificação têm nelas a natureza do pecado. Por fim, que a fé, que a única condição da justificação, é a fé que está em nós pela graça de Deus. É a confiança certa que o homem tem de que Cristo o amou e morreu por ele. E isso a gente viu, fez uma tremenda diferença, porque agora ele vai praticar boas obras, mas sob a perspectiva da salvação, como fruto do Espírito, como um filho de Deus amado. Então a sua motivação para as boas obras agora é diferente, é ingratidão, é alguém que ama Deus e que agora vai se desdobrar, porque foi tremendamente amado por Deus, porque encontrou a graça, então ele vai ter um olhar cheio de compaixão, cheio de misericórdia, ele vai se colocar a serviço do reino. Então, a santificação encontra nessa experiência da justificação a sua base, somada, é claro, à regeneração, um novo coração, a adoção de filhos e tudo aquilo que está embutido na salvação, justificação, adoção, redenção, tudo isso agora propicia a base sobre a qual se edificam as boas obras. Fomos salvos pela fé para as boas obras. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus e agora saltamos para a vida eterna. Agora a gente age da perspectiva do salvo, né? E não da perspectiva daquele que tenta, pelas obras, alcançar o céu. Os calvinistas dizem que as boas obras não desempenham papel algum, nem antes, nem durante e nem depois da salvação. Se for assim, os demônios seriam cristãos. Por quê? Porque eles também creem, mas a gente sabe que não é bem o caso. Eles creem, tremem, mas eles não obedecem, não se sujeitam, não amam a Deus, né? De acordo com Wesley, não basta crer com um assentimento assim, intelectual, pois é preciso confiar de modo a se entregar e também obedecer. Fé sem obras é morta, dizia já Tiago, capítulo 2, versículo 14. O que tem valor, e Wesley gostava muito dessa expressão, de Gálatas 5:6, tá? O que tem valor é a fé. Mas não é uma fé inoperante, é a fé que atua pelo amor. Aliás, Paulo vai falar disso em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tenha tamanha fé, se eu não tiver amor, nada serei. Então, a fé que atua pelo amor, uma fé que nos leva à ação, salvos pela fé para as boas obras. Então, as boas obras são vitais, elas são necessárias, elas são sinal da fé.
Elas são fruto da fé. Tiago diz isso. Me mostre aí a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar, pelas minhas obras, a minha fé. A fé se converte em ação. A mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, Abraão, Centurião, o cego de Jericó, a mulher samaritana, todos os que um dia depositaram fé em Cristo, eles demonstraram boas obras, uma ação subsequente. E Jesus diz repetidas vezes, a tua fé te salvou. Calvinistas falam tanto sobre a graça soberana de Cristo, mas falham em perceber o seu poder transformador. Cristo não apenas perdoa pecados, mas purifica de toda injustiça e transforma vidas. A teologia wesleyana é a mais otimista a respeito do poder e da ação soberana da graça de Deus, uma obra não apenas a favor de nós, mas em nós. Na teologia wesleyana a gente vai observar esse equilíbrio entre fé e obras, justificação e santificação, santificação pessoal e social, o agir de Deus e a responsabilidade humana, a contrapartida, uma sinergia. Poder e propósito da graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse aqui é o apóstolo da graça falando. Não é Tiago, nem Pedro. É o apóstolo da graça, como assim é denominado, conhecido, o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. A graça de Deus se manifestou, Salvador, primeiro a todos os homens e não a um punhado, a um grupo determinado de eleitos, não, a todos os homens. Cristo morreu por todos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O arminianismo bate muito nessa tecla, e nisso ele realmente está confrontando a visão elitista, limitada, da graça limitada, da expiação limitada do calvinismo. A graça se manifesta salvadora, mas ela nos educa, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Então, graça que é graça nos leva à santificação e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça opera a santificação. Nesta era presente, né? E ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda maldade, purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, gente. Eis aí a vocação da graça, a ação da graça em nós. A graça, ela produz inúmeros frutos. É o Evangelho. Então, há uma ilustração muito conhecida de John Wesley, eu espero que você já tenha tido contato com ela, se não, está aprendendo aqui hoje. Ele fala da salvação em termos de uma casa. Ele fala do processo de salvação, né? Em termos de uma casa. Então, o que ele diz é o seguinte: a varanda, aquele portão, aquela porta de entrada que nos leva para a varanda ali, seria a graça preveniente. Graça preveniente é aquela graça que precede a salvação. É aquela graça que possibilita alguém a ter a fé. É o Espírito Santo operando em nós o querer, nos despertando. É a luz, é o Senhor nos dando luz, e ainda que estejamos mortos em delitos e pecados, de repente a luz se manifesta. Está lá o Lázaro morto e de repente a voz de Cristo. E ele agora é capacitado a ouvir a voz. Mas ele está morto, mas ele é capacitado, essa graça preveniente. Um exemplo da graça preveniente, ele escuta, o Senhor capacita, o Senhor não larga as pessoas a si próprias na sua perdição, né? Ele envia profetas, ele dá oportunidade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sinais. Então,
a graça que opera na vida dos homens. Há uma graça comum, né? Como os calvinistas falam de graça comum e distinguem essa graça comum da graça salvadora. Parece a mesma coisa, mas nós entendemos que graça é sempre salvadora. A graça é sempre aquela manifestação de Deus que nos conduz à salvação. Só que entendemos que essa graça é irresistível. Essa ação do Espírito não é de maneira assim, avergar, estou usando uma expressão calvinista, avergar o nosso arbítrio, a nossa vontade. Os judeus receberam tanta graça e de repente Estevão fala aqueles líderes que estão com pedras, líderes da religião judaica, que estão com pedras em suas mãos para apedrejá-lo, ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso é triste e é possível. Jesus diz, quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eu quis, mas vocês não quiseram. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Portanto, a graça, a ação do Espírito, que vem não de modo coercivo, mas que pode ser resistida. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o apelo apostólico. Aqueles que são tocados pelo Espírito devem se quebrantar e devem se converter e devem obedecer. Não devem resistir. Né? Então, a graça preveniente é uma graça que nos possibilita a fé, que nos chama, sabe? Então, ele coloca como uma varanda, como ela nos convida a entrar. Ela nos atrai. Venham para casa. Ela está exercendo uma atração. Quando o Filho do Homem for levantado, disse Jesus, ele atrairei todos a mim. Então essa graça preveniente se manifesta a todos, indistintamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, indistintamente, possibilitando a fé, chamando, através do Evangelho, da pregação e de uma série de circunstâncias. Agora, a porta de entrada na casa é a justificação. Essa porta é Cristo, que se abre. Atraídos, chegamos à varanda atraídos pela beleza da casa. Essa casa aqui não faz muito jus, tá? Foi o que eu encontrei ali. Mas esse evangelho, essa casa do Pai, você tem a atração da varanda, você se aproxima e agora a misericórdia, a graça que se abre como uma porta da justificação. Quem sou eu? Mas de repente você está sendo convidado e você entra. E você agora está no convívio. E a santificação seria todos os cômodos da casa. É a vida cristã. A vida a ser vivida. Uma nova vida, uma nova experiência. Ser parte dessa família, desta casa de Deus. John Wesley e a inteira santificação. Inteira santificação. Isso é impossível. Isso é fora de cogitação. Que conversa é essa, né? Isso é impossível. Agora, olha o que Jesus disse. O que é impossível para os homens é possível para Deus. John Wesley não estabelecia limites para aquilo que Cristo, através de seu Espírito, do Evangelho e de tudo, pode operar na vida de um ser humano. É possível, pela fé. Wesley não inventou essa terminologia. Isso não é uma coisa da teologia wesleyana. Não, está lá na Bíblia. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha a inteira santificação aqui. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. A santificação é uma obra de Deus em nós. Ele nos chama para a santificação, ele diz, aquele que nos chama
É fiel e fará isso. É Deus em nós, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que exclamou o apóstolo Paulo. Olha só a sinergia aqui. A obra de Deus, né? O Deus de paz o santifique em tudo. Então, santificação como obra de Deus. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, aqui estão destacadas as ações de Deus na obra, no ato, no processo, em toda essa questão da santificação, da inteira santificação. Agora, e a responsabilidade humana? A gente não vê aqui em lugar nenhum? Não, dá uma olhada. Afastem-se de toda forma de mal. Algo que Deus espera que você faça, que você deseje. Ele te capacita, ele te estimula, ele te chama, ele te exorta, ele te impulsiona, né? Ele te inspira. Ele quer que você haja. Agora, saiba que você não vai agir sozinho, ele está ali, operando o querer e o efetuar. Ele opera o querer e o efetuar. Agora, se Deus opera o querer e o efetuar, eu posso e devo ficar de braços cruzados? Não, nesse mesmo texto, que a gente vai ver mais adiante, onde Paulo fala que Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, ele diz assim: desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolvamos nós a nossa salvação, que é dádiva, que é graça de Deus. Portanto, como disse o apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. A graça é dada, você é habilitado por ela, recebe o Espírito, agora compete a você desenvolver a salvação, crescer na graça e no conhecimento, afastar-se de toda forma do mal, esforçar-se, edificar sobre si o fundamento da graça. Tá bom? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para Wesley, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo era e é uma meta alcançável nesta vida pelo poder do Espírito Santo. O que é impossível para o homem é possível para Deus, como já vimos, podemos batalhar então com esperança contra o pecado. Sobre a santificação, a inteira santificação ser um alvo alcançável nesta vida, veja só, 1 João 4,17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 1 João 4,17. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João 2,14. A maneira como, talvez a maneira preferida de Wesley falar sobre perfeição cristã ou inteira santificação era como a renovação, a restauração da imago Dei, da imagem de Deus perdida na queda. Então, agora um novo coração, a mente de Cristo, a regeneração, então uma cura promovida pelo Evangelho, pela obra de Cristo. Então, renovados à imagem do Criador. Colossenses 3,10. Então, essa expressão encontramos em Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Modo, então, preferido de caracterizar a santificação por englobar tanto as dimensões sociais como individual, individual e social. Né? A renovação da imago Dei, da imagem de Deus. Predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4. Então, esse é o nosso destino, o destino do crente, o destino do salvo, é ser a imagem do Criador, a imagem de Cristo, do seu Filho. Então, 2 Coríntios 3,18. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Talvez esse texto aqui, Daniel, tenha a ver com aquilo que você estava falando, né, sobre crescer e crescendo
sem parar, né? Olha, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, num processo contínuo. Novo homem, criado para ser semelhante a Deus, Efésios 4, 24. Todos esses textos falando sobre a imagem de Deus restaurada, essa transformação, essa renovação. Então, promessas de Deus no Antigo Testamento, cumprindo-se aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança. Veja essa promessa de Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, essa promessa cumpriu-se ou vai se cumprir? Como é que é, né, a interpretação que temos como cristãos? Se a gente for também atentar para Ezequiel 36, 27 e também o versículo 29, olha só. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Que promessa! Essa é promessa de inteira santificação, né? De perfeição humana aqui, nesse mundo. E quando é que isso se cumpre? Se cumpre no Novo Testamento. Deus colocou em nós o seu Espírito, mudou o nosso coração, nos deu a mente de Cristo, né? Fomos cheios do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, confiança no poder da graça para sobrepujar os efeitos do pecado. Olha só, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é possível, sujeitos a Deus, resistirmos ao diabo. E é certamente as suas tentações. Essa definição do Andrew Murray é muito boa. Não há nas Escrituras uma palavra mais distintamente divina em sua origem e significado do que a palavra santo. Não há uma palavra que nos leve mais alto no mistério da deidade, nem mais profundo no privilégio e bem-aventurança dos filhos de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus como o ser santíssimo. A santidade de Deus é, de fato, incomparável. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Êxodo 15, 11. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 1 Samuel 2, 2. No sentido, então, absoluto, só Deus é santo. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 4. Êxodo 3, 5. Deus continuou. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Salmo 99, 5. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Essa santidade de Deus é demonstrada em seu caráter. Tu és santo, Salmo 22, 3. Em seu nome, santo é o seu nome, Lucas 1, 49. Em suas palavras são santas, Jeremias 23, 9. Em suas obras, justo e benigno em obras, Salmo 145, 17. E também, reino de justiça, Romanos 14, 17. Onde não entrará nada impuro, Apocalipse capítulo 21, 27. A santidade pode ser, embora Deus seja único e tem uma santidade incomparável e é exaltado nesse sentido, ela
essa santidade de Deus pode ser comunicada através do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Somente Deus é santo, sua santidade é o fundamento de sua separação do universo. As criaturas mais próximas de Deus clamam: Santo, Santo, Santo. Isaías 6,3. Tomam parte tanto na adoração contemplativa como na participação desta santidade. Estão comungando com aquele que é santo, santo, santo. E esta santidade de Deus acaba sendo comunicada a esses santos anjos do Senhor. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja o propósito de Deus de comunicar de si para a raça humana, para o ser humano. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí a gente falou um pouco já sobre o pecado original, os efeitos da queda. Essa aqui é minha neta, quando ela tinha 2 anos e 9 meses. E a gente vou usar isso aqui como ilustração, né, da ruptura do relacionamento do homem com Deus. Nós já nascemos em pecado. Olha, pobrezinha da minha neta, vai ser utilizada como um exemplo de que o pecado, a rebelião, está em nós desde sempre, né? Já nascemos em pecado. O episódio é o seguinte: ela estava brincando, com 2 anos e 9 meses, ela estava brincando, ela subiu numa cadeira e começou a brincar ali. Aí o meu filho a viu, né, brincando, e ele chamou a atenção. O nome dela é Helena. Helena, desça daí já. Aí ela respondeu para o pai: pai, eu não quero obedecer. Aí meu filho se voltou para ela e disse assim: menina de 2 anos e 9 meses, por que cargas d'água você não quer obedecer seu pai? E a resposta dela foi taxativa: porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Da perspectiva dela, o pai estava tesourando a felicidade dela, né? A gente sabe, como adulto, que a intenção do pai era protegê-la. Via um risco ali iminente dela cair, se esborrachar, de repente quebrar até um braço, alguma coisa mais séria que poderia comprometer a alegria dela. Ela estava muito alegre, muito contente. O pai não queria acabar com a alegria, queria que essa alegria continuasse por mais tempo. O mandamento do pai não era um mandamento caprichoso, que tinha única e tão somente a ver com ele, seus interesses, seus propósitos, sabe, uma coisa voltada para si. Não. Era o bem-estar da criança que estava ali em vista. Então a gente pode entender que os mandamentos de Deus visam o nosso bem, né? Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Entenderam que Deus estava de alguma maneira privando a eles de um saber, de uma experiência, e eles ficaram muito curiosos, eles queriam mais e tal, e duvidaram. Então, olha o paralelo com o exemplo da minha neta. De repente, duvida do pai, duvida das intenções do pai, acha que já sabe o que é melhor para si com 2 anos e 9 meses. Não, pai, eu não quero obedecer, eu quero ser feliz. E obedecer, entendia ela, implicava em deixar de ser feliz, em deixar de experimentar a alegria de brincar ali, naquele momento, sobre uma cadeira. E lá no Éden, a gente viu algo parecido acontecendo. A tentação vem, é o sabor, é a experiência, é o conhecimento, é o saber, é o poder que esse conhecimento traz, é uma certa autonomia. Deus está te privando de algo, então o diabo jogou desse lado. Então essa rebelião a gente enxerga, então a gente já está aí tratando de amartiologia, né? Teologia que fala sobre a questão do pecado.
a gente vê lá no Éden e vê que depois o ser humano já nasce com essa tendência, com essas inclinações. É só dizer para uma criança, olha, não põe o dedo aí que não faça isso, que ela já vai ficar muito tentada exatamente a fazer aquilo que papai e mamãe estão proibindo. A curiosidade, o espírito de rebelião se vê claramente na criança. E ela experimenta os limites. Então, os pais frouxos, né, o que mais tem hoje em dia é pai frouxo, pai e mãe frouxo. Nada de espancar, de bater, eu acho. Mas a gente tem que encontrar uma maneira adequada, né, sábia, de exercer a paternidade ou a maternidade, a autoridade, né, de conquistar a confiança e o respeito devido, né, para o benefício da própria criança. Então Deus ajude a vocês aí que são pais e que educam crianças, que não é fácil, né? Todos pecaram, então carecem da glória de Deus. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, 34 e 35. Ele não pôde, o próprio Moisés não pôde entrar na tenda da congregação. A nuvem de glória da presença de Deus enchia aquele tabernáculo. E o próprio Moisés temeu. Tal é a grandeza da santidade e tal é a nossa condição humana, né, de pecadores. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8:11. Agora é interessante que Deus promova a restauração. Em Cristo ele está promovendo a restauração de todas as coisas, mas mesmo nas páginas do Antigo Testamento a gente vê as medidas que Deus tomava e as promessas que ele fazia no sentido de restaurar a comunhão com o homem. Ele não abandonou o homem que pecou, ele não largou o homem assim, deixou o homem ao léu. Ele interveio, ele agiu de uma maneira muito salvadora. Deus andava com o homem no Éden, a gente sabe disso, né? Gênesis 3:8. A comunhão era muito boa, a sintonia de Deus com os homens era alguma coisa cotidiana. O pecado causou então a separação e fez o homem se esconder. O homem pecou e já foi se esconder de Deus, a culpa e tal. Gênesis 3:10. Deus busca o homem e cobre a sua vergonha. Gênesis 3:21. Olha só, a graça preveniente aqui. As ações de Deus em favor do homem. Um homem caído, o homem caído em pecado, em desgraça, mas não abandonado a si mesmo. O Senhor cobrindo, o Senhor dando luz, dando graça, uma medida de graça. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Levíticos 26:12, essa promessa que se cumpre agora em Cristo Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Deus conosco, Emmanuel. Essa promessa tem a ver com o que se passou no Éden, que o homem tinha essa experiência, perdeu por causa do pecado e agora tem restaurada. Uma promessa que se cumpre em Cristo. Olha só, quando Deus escolhe os apóstolos, Marcos 3:14, antes de ser um chamado, uma designação, uma nomeação para fazer qualquer coisa, antes de ser para evangelizar ou qualquer outra boa obra, é um desígnio, é um chamado para estar com ele. Designou os 12 para estarem com ele. Aí depois é dito, e para pregar, e para evangelizar. Mas, em primeiro lugar, para estar com Cristo. A restauração da comunhão. Tudo mais é derivado. É Deus em nós, é comunhão com Cristo, e aí a nossa santidade, a nossa obra, a evangelização, tudo é decorrência, tudo é produto
de comunhão com Cristo. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Não sabeis que sois templo de Deus? Ou seja, Deus habita em nós. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. 1 Coríntios 3:16, essa declaração. Vocês não sabem que vocês são templos, ou templo de Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O próprio Deus estará com eles. Então, quando a gente já vê o novo Éden, a nova Jerusalém, a pátria celestial, a plenitude desta promessa, desta restauração da comunhão, é vista ali. Então, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O próprio Deus estará com eles. Já está e estará numa dimensão ainda muito maior e poderosa. Santidade, então, é relacional. Santidade é derivada de nosso relacionamento com Deus. Deus que é santo. A santidade não é algo que possuímos, mas um relacionamento no qual nós entramos. Tudo que tocar o altar será santo. Êxodo 29:37. Tudo que tocar o altar será santo. Então, essa comunhão, esse toque de Deus, esse agir do Espírito, esse relacionamento com o Senhor nos santifica. A relação tem que ser, então, mantida certamente, né? O significado do termo santo, santidade e santo aparecem 900 vezes na Bíblia. Significa separado daquilo que é impuro e consagrado à pureza. No Antigo Testamento, santo é aplicado a Deus para descrever a sua transcendência sobre a criação. Isaías 47:8, Salmo 99, de 1 a 3, e a perfeição moral de seu caráter, Isaías 5:16. Santidade no Antigo Testamento. Deus exigiu santidade, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Esse mandamento a gente vai ver se repetindo aí no Sermão da Montanha, Jesus se voltando para os seus seguidores. Levíticos 11:44. Essa santidade era externa ou cerimonial, mas também interna e moral, da atitude de vida. Santidade interior ou moral. Chamados a cultivar o próprio caráter de Deus em suas vidas. Levíticos 19:2, Números 15:40 e o Salmo 15. Lida com as exigências éticas de Deus. Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Esse texto nós falamos na aula passada, né? Sobre sermos sarados. Fomos sarados ou seguimos ainda escravos do pecado? Bom, o pessimismo de Lutero, tudo isso a gente já falou. Os calvinistas e wesleyanos têm essa diferença. Falamos sobre Romanos capítulo 7 e a partir dos versículos 7 até 25, que não é um retrato do regenerado, e isso estabelecemos por comparação aquilo que Paulo afirma no capítulo 6, não é compatível com uma afirmação autobiográfica como um apóstolo dizendo as coisas que vemos ali em Romanos 7, de 7 a 25, e também aquilo que encontramos no capítulo 8, em contraste com aquilo que se vê em capítulo 7, não funciona. E explicávamos para vocês que o Romanos capítulo 7, os versículos 5 e 6 são chaves para o entendimento, visto que o versículo 5 trata da condição pregressa, quando vivíamos segundo a carne, e já o versículo 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Portanto, não estamos mais debaixo do pecado, escravos do pecado, e isso a gente vai ver no capítulo 8 sendo desdobrado, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, quando vivíamos em pecado, do versículo 7 até o 25, é uma descrição da condição daquele que ainda não foi regenerado, ainda não tem o Espírito, tá? Ainda está debaixo da lei do pecado e da morte. A batalha, então, continua. A batalha continua, por isso vos digo, vivam
pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:16 e 17. O conflito permanece. Por isso a exortação se faz necessária. Vivam pelo Espírito. E é possível viver pelo Espírito e assim jamais satisfazer as concupiscências da carne. Romanos 8:37. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Jesus não é apenas Salvador, ele é também Senhor. Muitos o têm apenas como Salvador. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Senhor 664 vezes e 24 de Salvador. Não quer dizer que ele seja mais Senhor do que Salvador, é que não dá para ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor. Essa é a verdade. Embora Jesus seja sempre Senhor, precisamos nos render totalmente a Ele para que esse senhorio se realize em nossa vida terrena. Bom, eu vou terminar aqui com esta canção. Eu fiz uma pregação, eu nem sabia que era canção. Quando a canção Raridade foi lançada, minha esposa que me chamou a atenção, eu nunca nem tinha ouvido a canção. E aí eu estava pregando aqueles dias um sermão exatamente que falava sobre essa questão. Falava sobre um conformismo com esse mundo, sabe? Ficar assim, confiando que eu estou salvo, eu já sou um eleito, e viver de qualquer jeito, né? E aí me veio essa canção. Eu não sabia que ela estava fazendo tanto sucesso e que ia fazer muito mais sucesso ainda. Aí eu preguei um sermão, não sei se vocês já viram isso. Isso aí rolou, mas foi assim, tem centenas e milhares de visualizações. Foi um negócio que deu pano para manga, inclusive. O sermão que eu fiz, eu vou aqui só dar uma palhinha, porque a canção diz o seguinte: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Eu estava batendo de frente exatamente contra essa questão. Então o pecado não faz diferença? Então o pecado é café pequeno? O pecado não há perigo no pecado? Né? Olha só. Aí eu vou para a Bíblia. A canção está falando isso, mas o que a Bíblia diz? Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Romanos 8:13. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Olha o problema do pecado. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Vamos ficar com a palavra de Deus, né? Deixar a canção. Né? Tem boa intenção, às vezes a pessoa não tinha isso em mente, mas foi infeliz. Foi infeliz nessa frase. E eu me preocupo com o que isso pode produzir na mente de muitas pessoas. Agora, tem mais os aspectos da canção aqui que eu abordei. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Mas como é que é esse negócio aí? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Até aí está tudo certo, né? Ser sal da terra, ser luz do mundo, luzeiros, que vocês brilhem como luzeiros do mundo. Agora, não chore se o mundo ainda não notou. Mas se o mundo ainda não notou, não seria porque você não está refletindo direito? Não é? A igreja primitiva, quando foi cheia do Espírito Santo, o mundo não notou? Eles não caíram na simpatia de todo o povo? Né? É claro que quando a gente fala de mundo é muita coisa, muita gente. Pode ser que aqui e acolá você tenha adversários, você tenha gente que te persegue, mas as pessoas hão de notar a diferença de Deus na sua vida ou não, né? O seu bom testemunho, a sua integridade, a sua honestidade, né?
Aquele que mentia não mente mais, roubava não rouba mais, anda em novidade de vida. Então, essa história, não chore se o mundo não notou, é complicado. Veja só, Filipenses 4:5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, todo mundo deve conhecer. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Romanos 16:19. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. 2 Coríntios 6:3. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Todos os judeus que não eram crentes respeitavam aquele homem, né? Dado o seu testemunho. Atos 22:12. E a canção ainda diz: se você desistiu, Deus não vai desistir. Calma lá. Então está querendo dizer, bom, fica sossegado. Se você vier a desistir de Deus, saiba que Deus não vai desistir de você, já está tudo estabelecido, você está salvo, você é um eleito, descansa nesse fato. Agora, o que diz a Bíblia? 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Se você desistir e negar, olha o que diz o texto. Olha o que disse Jesus. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Ele também o negará. 2 Timóteo 2:12. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3:14. Aquele que perseverar até o fim. Se vocês se envergonharem do Filho do Homem, ele também se envergonhará de vocês no dia do juízo. Não é isso que Jesus falou? Então, a canção ainda diz: ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Aqui, eu não nego que Cristo esteja estendendo a mão para nos erguer. O problema é se o mundo nos fizer cair. Porque isso faz de mim, de você, de qualquer cristão, alguém que não tem escolha. O mundo me fez cair. Né? O mundo me fez cair. O mundo é maior do que eu. O que eu poderia fazer? Né? Olha o tamanho da tentação. A carne é fraca. O mundo me fez cair. Não havia outra alternativa. Esse é um problema com essa frase. E aí eu trabalho com os textos bíblicos. O homem não é mero sujeito passivo ou um fantoche nas mãos do mundo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Arrependam-se, voltem, resistam, despertem, levantem-se. Hajam, né? Não fica aí como objeto passivo, como um fantoche, como alguém que está aí. Não, Deus quer que você tome uma atitude. Sois fortes, tendes vencido o maligno. A palavra de Deus está em vós. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Olha lá, está lá na Bíblia, né? Tiago falou, capítulo 3, versículo 2. E Tiago 1:4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele também falou isso. 2 Pedro 1:10. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçareis ou tropeçarão aqui no caso. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Bom, então, que história é essa de santificação, de inteira santificação? 1 João 1:8. Mas o que é que João diz em 1 João 5:18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive
em pecado. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a nossa oração. E essa oração a gente ora com fé. O Judas, o apóstolo, não sei se é o apóstolo ou o autor da epístola de Judas, ele diz assim: aquele que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Então, tropeçamos, mas não precisamos tropeçar. Pode acontecer. E acontece mesmo de falharmos. Mas o Senhor nos guarda de tropeçar. Temos poder para viver sem tropeçar. É isso. É disso que se trata a doutrina da inteira santificação.